Louvado seja o Senhor, amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 26. Marcos, capítulo 4, versículo 26. A parábola da semente. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão, cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegado a colheita. Amém? Podeis tomar assento. Esta campanha, ela diz, é chegada o reino. E Jesus ensina dizendo que o reino é assim. Quantos querem entrar no reino de Deus? Quantos querem viver o reino de Deus? Então, para entrarmos no reino de Deus, nós devemos saber como é o reino de Deus. E Jesus diz, o reino é assim. Ele está reunindo com seus discípulos, e ele está falando sobre parábolas, e ele diz sobre a parábola da semente. E ele começa a parábola da semente dizendo, o reino de Deus é assim. Então, se nós estamos nessa campanha, porque é chegado o reino chegou a nós, e nós queremos entrar no reino de Deus, e Jesus diz que o reino é assim, então nós devemos saber como que é. Diga, como? É a primeira pergunta que nós devemos fazer. Como? Quando Jesus diz o reino é assim, nós devemos perguntar, como? Como ele é? Como que eu posso entrar nesse reino? E ele diz, se um homem lançasse semente à terra, é como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse. Diga, a semente, ela vai germinar. Não se engane o homem, tudo o que ele semear, ele colherá. Assim diz a palavra de Deus. Não se engane o homem, tudo o que ele semear, ele colherá. Então nós sabemos que o reino de Deus é assim. É como se um homem pegasse sementes e lançasse sobre a terra. E ele lançou a semente e vai descansar, vai dormir. Mas ele tem que ter uma certeza que a semente vai germinar. Seja a semente do bem ou a semente do mal. Quando nós falamos o reino de Deus é chegado, nós devemos entender que o reino de Deus é justiça. E se o reino de Deus é justiça, tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Muitas vezes nós estamos vivendo alguma situação na nossa vida, e essa situação é porque nós semeamos. É algo que nós semeamos, nós lançamos sobre a terra, e a terra ela dará conforme a semente que você lançou. E ainda que você esteja dormindo, diz, é como se um homem lançasse semente à terra e fosse dormir. Muitas pessoas lançam semente à terra e vão dormir. Não esperam que aquela semente vai germinar, mas a semente germina. Tudo que você lançar vai germinar. Tudo que você lançar ao acordar, ou de noite ou de dia, a semente vai brotar. E ele diz, e se dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo como. Nós não sabemos o resultado.
palavra de Deus nos ensina que devemos lançar o nosso pão sobre as águas, porque nós nunca sabemos o dia de amanhã. Nós nunca sabemos o dia de amanhã. Então nos cabe apenas lançar sementes sobre as águas, porque a terra, por si mesma, frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque é chegado a colheita. Assim é o reino de Deus. É dessa maneira que funciona o reino de Deus. O reino de Deus, ele não depende de esforço. Ele é natural. Você lança a semente, e como ele é um reino de justiça, você vai colher aquilo que você semeou. Se você quer coisas boas, semeia coisas boas. Se você quer que lhe façam o bem, faça o bem às pessoas. Tudo que você lança é o que você vai colher. Porque chega um momento, ou você esteja dormindo ou não, vai chegar um momento que você vai acordar. E nesse momento que você vai acordar, você vai perceber que tudo aquilo que você lançou como semente já frutificou. E já está pronto para que você possa colher. Diga, como que é o reino de Deus? Como um homem que lança semente e sem saber como, a semente germina. Assim é o reino de Deus. Então, quando nós entramos no reino de Deus, ou nós vamos colher coisas boas, ou vamos colher coisas ruins. Mas com certeza, nós vamos colher. E algo que a palavra nos ensina é: não se engane o homem, porque tudo aquilo que ele semear, colherá. Mas o reino, ele nos dá a oportunidade de semearmos, de lançarmos boas sementes, ou de mudarmos, de sermos transformados. Porque no momento que nós recebemos o reino de Deus, e recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, recebemos Ele como o Rei na nossa vida, nós temos a oportunidade de mudar o nosso caráter. O que nós mais precisamos fazer é mudança de caráter. Porque o nosso caráter, que nós fomos formados, Davi ele diz assim: em pecado a minha mãe me gerou. Nós temos um pecado original. Nós fomos gerados em pecado. O pecado de Adão e de Eva. E por isso que o nosso caráter, ele é doente. Por isso que o nosso caráter, ele tem que ser mudado. Ele tem que ser transformado. Para que possamos entrar no reino de Deus e colher as melhores coisas. Ter uma vida abençoada. Ter uma vida transformada. Quando nós ouvimos falar do patriarca Jacó, e sempre que pregamos dele, sempre que falamos dele, ouvimos pregação sobre Jacó, a primeira palavra que vem à nossa mente, o que é? Jacó é um ladrão. Jacó é um usurpador. Jacó enganou seu irmão. Jacó enganou seu pai. Mas no que ele roubou seu irmão? O que ele levou quando ele foi embora? Jacó engana o seu pai, engana o seu irmão. Ele seria o primogênito pela bênção que ele recebeu. E o primogênito teria direito a 50% de toda herança. Essa era a lei. 50% da herança era do primogênito. O restante era dividido entre os irmãos. Se tivesse 10 irmãos, 12 irmãos, não importava. 50% era do primogênito. O restante era dividido entre os demais irmãos. Por isso essa briga para ser o primogênito. Mas a pergunta que sempre faço é: o que ele levou? Ele enganou o irmão, enganou o pai, e teve que fugir por uma terra longínqua, quase 600 quilômetros andando a pé,
sem levar nada, sem levar camelo, sem levar cabra, sem levar ovelha, sem levar nada de riqueza. Apenas com o que podia comer alguns dias no caminho. Ele não levou nada daquilo que ele achou que tinha levado. E ele começa então, agora, a viver longe da sua família, longe do seu pai, e ele passa agora a ter uma vida que ele vai depender daquilo que ele semeia e daquilo que ele colhe. Só que ele já tinha feito algumas semeaduras. E a grande mudança de Jacó não se deu porque ele era primogênito. Não se deu porque ele era o escolhido. Não se deu porque ele foi abençoado. A grande mudança de Jacó se deu no encontro com Deus. E Jacó, capítulo 28 de Gênesis, versículo 18, diz assim: Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar, Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ele faz uma aliança com Deus. Diga: para mudar a minha vida, para conquistar o reino de Deus, eu preciso ter uma aliança com Deus. Então, para que haja uma mudança de caráter, a palavra do Senhor diz que nós temos um objetivo. E esse objetivo é chegar à estatura do varão perfeito. Nós não chegamos a essa estatura, mas estamos nesse processo. Estamos nesse caminho. E enquanto não deixarmos o nosso próprio eu e fazermos esta aliança com Deus, se o Senhor me guardar, se o Senhor me livrar, se o Senhor me levar em paz à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E certamente eu te darei o dízimo de tudo aquilo que o Senhor me der. Jacó não tinha nada. Ele só tinha uma pedra para deitar, um pouco de azeite que ele derramou em cima da pedra, e o azeite servia para as feridas do caminho. Ele não tinha nada, talvez nem mais o que comer. E Deus então aceita esse pacto com ele. E ele agora vai para a casa do seu tio, que vai ser o seu sogro. E ele ali então começa aquele processo todos que vocês já sabem. Se apaixona por uma mulher, pela sua própria prima, e o tio lhe garante que vai dar, e no final não dá aquela mulher, da outra, da irmã mais velha. Tudo que ele tinha semeado. Como começou a vida de Jacó? Com engano. E o que ele mais experimentou na sua vida foi engano. Gênesis capítulo 31, versículo 7. Ele diz assim para a sua esposa: Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Diga, 10 vezes. O salário dele foi mudado. 10 vezes. Ele não teve a mulher que ele amava. Teve que ter outra mulher. Tudo por causa da sua semente. Tudo que ele tinha deixado lá na sua terra, ele estava colhendo. E ele então, ele diz à sua esposa: Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Diga, o inimigo, ainda que me cobre, por causa da minha má semente, Deus não vai permitir que ele me faça mal. Então Jacó
agora ele tinha uma convicção que ele não foi enganado e que ele não poderia ser prejudicado, apesar de ser enganado, porque Deus não permitia que ele tivesse passado por algo pior do que aquilo que ele tinha passado. Ele estava agora colhendo tudo que ele tinha semeado. Ele estava colhendo aquilo que ele tinha lançado sobre a terra. Ele tinha lançado engano e ele recebeu engano. Porém, Deus não permitiu que lhe fizesse mal. O pacto com Deus mudou o caráter de Jacó. Diga, um pacto com Deus vai permitir eu entrar no reino de Deus. Você só entra no reino de Deus se fizer um pacto. E esse pacto é com nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja o Senhor da sua vida. Que Ele possa mudar o seu caráter. O grande problema que nós temos é um problema de caráter. E se nós não permitirmos o Senhor, o Espírito Santo de Deus, mudar o nosso caráter, nós iremos colher cada dia mais as sementes que nós fomos deixando pelo caminho. Até mudar a nossa semente. Quando nós fazemos um pacto com o nosso Senhor Jesus Cristo, a semente que nós passamos a lançar, ela muda. E não será mais semente de engano, de mentira, de prostituição, de adultérios, de fofocas, de mentiras e tantas outras coisas. A semente será a palavra de Deus. Nós seremos testemunhas que nós estamos chegando à estatura do varão perfeito. Quantos querem entrar no reino de Deus? Diga, o reino de Deus é assim. E quando Jesus fala, o reino de Deus é assim, eu preciso perguntar, assim como? Tudo que você semear, você vai colher. Você não está satisfeito com a tua vida? Você gostaria de estar no reino de Deus? A semente está errada. Permita que o Senhor, Ele trabalhe o seu coração. Permita que o Espírito Santo de Deus comece a mudar o seu caráter. Não adianta mudar de religião. A religiosidade não liberta ninguém. Você pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser espírita, pode ser o que você quiser. Você não mudará apenas por seguir uma religiosidade. Você não mudará porque muda de igreja. Você só muda quando permite que o Espírito Santo de Deus muda o seu caráter. E quando Jacó, ele tem um encontro com Deus, ele faz uma aliança. Ele diz, olha, se o Senhor me guardar, se o Senhor for nesta viagem comigo, e me der pão para comer, vestes para vestir, e me fazer voltar em paz para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. A decisão é sua. Diga, a decisão é minha. Eu preciso decidir esse pacto com Deus. Então, quando eu tomo essa decisão, Deus, Ele vai mudando aquilo que precisa ser mudado, que é o meu caráter. Jacó, ele deixa de ser enganador agora, e ele passa agora a ser um homem, que ele vai confiando em Deus, ele vai crendo em Deus, ele vai sabendo que Deus daria o pão de cada dia, não se importando com aquilo que o sogro articulava em fazer contra ele. 10 vezes o sogro mudou o salário dele. Faça uma pergunta, ele ficou mais pobre? Não. Cada vez mais, Deus abençoava mais a vida dele. Não é quem trabalha contra você. A igreja faz fila para dizer assim, olha, o problema que você está vivendo é porque alguém fez feitiçaria contra você. É verdade. Alguém pode ter feito feitiçaria contra você. Mas a palavra de Deus tem outra verdade. Maldição sem causa
não encontra pouso. Quando os crentes, quando nós, os cristãos, aprendemos a palavra de Deus, não viveremos mais o engano. Não viveremos mais em fila de pessoas que falam meias verdades. Porque quando você dá ouvido à palavra de Deus, você não vai entrar numa igreja, você vai entrar no reino de Deus. Quantos querem entrar no reino de Deus? Tem muita gente entrando em religião. Tem muita gente entrando em igreja. Mas Deus não nos chamou, Jesus não nos chamou para sermos religiosos. Ele diz, é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus precisa ser estabelecido. E onde é estabelecido o reino de Deus? Na minha vida. Jacó, ele começa agora a experimentar algo especial. Capítulo 31 de Gênesis, versículo 38. Ele diz assim, esses 20 anos eu estive contigo, e as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram. Diga, ele era abençoador. Tudo que ele colocava as mãos, prosperava. Nunca houve aborto. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram. Não comi os carneiros do teu rebanho. Eu nunca tirei aquilo que era seu. Eu nunca te roubei. Eu nunca tirei aquilo que era seu. Não te trouxe eu o despedaçado. Eu o pagava. Eu não deixava você ter prejuízo. Diga, quando eu tenho um bom caráter, eu prefiro ficar com prejuízo do que dar prejuízo aos outros. Diga, isso é bom caráter. Não te trouxe a despedaçada, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requeria. Eu nunca deixei você ter prejuízo. Diga, quem tem bom caráter, não permite que o outro tenha prejuízo. Estava eu de sorte que de dia me consumiu o calor e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Diga, Deus, Ele repreende o nosso inimigo. Então Jacó, ele muda agora. Ao invés de ele ser um usurpador, ao invés de ele ser um ladrão, ele se torna agora um homem de caráter. Um homem que não dava mais prejuízos a ninguém. Um homem que, ao invés de dar prejuízo, ele preferia ele mesmo ter prejuízo. Mas quando você tem aliança com Deus, a maldição se transforma em bênção. Aquilo que vem contra a sua vida como prejuízo, e o inimigo pensa que trouxe prejuízo à tua vida, Deus transforma o prejuízo em bênção. Diga, é muito bom estar no reino de Deus. Eu não preciso dar prejuízo para ninguém, eu não preciso roubar ninguém, eu posso assumir um prejuízo para que você não seja prejudicado, porque Deus vai me recompensar. Então essa mudança de caráter. Então aquele homem que saiu da sua casa, semeando ali engano, mentira, roubo, nesse processo de 20 anos, Deus muda a vida dele. Eu não sei quantos anos você está na igreja,
Eu não sei se precisa 20 anos para Deus mudar o teu caráter. Ou se você já está permitindo que Deus comece a mudar agora. Porque eu conheço pessoas que têm 40 anos de crente e não permitiu ainda que Deus mudasse o caráter. Até sapateia, até pula, até profetiza, mas o caráter ainda é de ladrão. O caráter ainda é de enganador. O caráter ainda é de mentiroso. Então quem quer entrar no reino de Deus deve saber que o reino de Deus, ele não precisa de esforço. A semente que você lança, ela vai germinar de qualquer jeito. Cuidado com o que você está lançando. Porque o reino de Deus, ele trabalha com essa facilidade. Ele faz germinar tudo aquilo que você semeia. Se você quer uma mudança, permita Deus mudar o teu caráter. E Jacó, ele deixa de ser enganador, ele deixa de ser mentiroso, ele deixa de ser falso, e ele agora se torna um homem profético. Porque o sogro dele chegava para enganar ele, para mudar o salário dele, e dizia para ele: olha, Jacó, agora, todas as ovelhas que nascerem malhadas serão suas. E só estava nascendo ovelhas brancas. Ele deveria ficar triste. Muitas vezes, quando as bênçãos não estão vindo sobre a nossa vida, nós ficamos tristes. E falamos que o inimigo nos odeia. Mas ao invés de reclamar que o inimigo te odeia, creia na aliança que você fez com Deus. Seja profético. E Jacó se tornou em um homem profético. Quando o sogro dizia: só as malhadas serão suas, ele dizia: pois agora só vai nascer ovelha malhada. E o sogro mudava de novo. Quando via que o rebanho de Jacó estava aumentando, chegava para Jacó e dizia: olha, Jacó, agora só as ovelhas negras serão suas. E ele profetizava: a partir de agora, o rebanho vai ter ovelhas negras. Quando você tem uma aliança com Deus, tudo aquilo que você profetiza se concretiza. Diga: quando eu tenho uma aliança com Deus, tudo aquilo que eu profetizo se concretiza. Então, o primeiro passo para entrar no reino de Deus, fazer uma aliança com Deus. Permitir que Ele mude o seu caráter. Permitir que Ele use a sua boca, não para murmurar, não para reclamar, mas para profetizar. Contra a adversidade, só a palavra profética é que muda. Diga: contra a adversidade, a palavra profética muda a situação. Segundo ponto, ele obedecia. A obediência faz parte do caráter. Muitas vezes eu não estou entendendo o que Deus quer, mas nós temos que obedecer. Ainda falei domingo no batismo que este ano foi o ano de oração. Nós entramos este ano em campanha de oração. Deus mandou que eu levantasse e estivesse na igreja às 6 horas da manhã orando. Eu e a pastora. 6 horas da manhã durante 40 dias. Sem faltar um dia. Nós levantávamos 4, 5 horas da manhã, íamos à igreja, orar pela igreja. 40 dias. O Senhor nos mandou santificar o altar. 21 dias. 21 dias santificamos o altar. O Senhor nos levava em oração e eu não sabia o porquê, mas eu obedecia. Se o Senhor mandou, faça. Obedeça. Não retruque. Obedeça. Jacó, ele com caráter, ele obedecia. O seu sogro mudava o salário, ele não se rebelava, ele obedecia. Olha, agora o teu salário é esse, Jacó. Não tem problema. Eu vou viver muito bem com esse salário, porque eu tenho uma aliança com Deus. Diga:
A minha bênção está em Deus. Quem me abençoa é Deus. Obedeça. Sempre que vier algo contra a tua vida, não tenha medo. Deus está contigo. Obedeça. Deus é quem te guarda. E algo que Jacó, ele faz, que muitas vezes nós falamos que somos cristãos e não queremos fazer. Jesus disse que sem arrependimento, ninguém entra no reino. O reino de Deus, a primeira palavra para entrar no reino de Deus é arrependimento. Sem arrependimento, não há como entrar no reino de Deus. E arrependimento não é remorso. Algumas pessoas choram de remorso. Arrependimento não é remorso. Remorso é uma coisa, porque eu fui descoberto, porque agora sabem do meu pecado, e eu não sei como eu vou me livrar disso. Então muitas vezes eu uso o choro para comover as pessoas. Isso não é arrependimento. Arrependimento é não voltar mais ao pecado. E tudo aquilo que eu defraudei, tudo aquilo que eu tirei, tudo aquilo que eu roubei, eu devolvo. Eu devolvo. Jacó agora, ele vai sair daquela terra, vai voltar à casa do seu pai, conforme o pedido e conforme a aliança que ele tinha feito com Deus. A única aliança que estava faltando Deus fazer era levar ele de volta à casa do seu pai. Mas para voltar à casa do seu pai, ele tinha que encontrar o irmão que tinha jurado de morte. E que estava com 400 guerreiros à procura dele. No dia que o encontrasse, tiraria a sua vida. Se ele continuasse a ser aquele homem sem caráter, aquele homem sem uma aliança com Deus, o final dele seria padecer na mão do seu irmão. Capítulo 32 diz assim: E foi também Jacó o seu caminho. Encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim. Que quer dizer? Os anjos de Deus. Você já ouviu dizer que Deus dá ordem aos seus anjos ao teu respeito? Quantos creem nisso? Quantos já viram anjos de Deus? Quantos já tiveram experiência com anjos de Deus? Alguns anos atrás, meu carro quebrou numa estrada onde havia algumas comunidades muito perigosas. Só se ouvia que carros que quebrassem ali seriam roubados, e às vezes pessoas até, mulheres estrupadas, ou pessoas feridas, e às vezes mortas. Eu estava voltando no meu trabalho e meu carro quebrou num lugar desse. Era um Monza, eu não sabia mexer naquele carro, como os carros de hoje a gente também não sabe mexer. Eu me debrucei naquele volante e disse: Senhor, esse lugar é perigoso. As pessoas assaltam, as pessoas matam. Eu não sei mexer nesse carro. Já está escuro. Como eu vou sair desse lugar? E eu disse uma palavra: envia o teu anjo mecânico para me tirar desse lugar. E eu estava orando ainda cabisbaixo. Uma pessoa bate no vidro. Eu assustado, pensei no meu coração: vou ser assaltado. E aquela pessoa olha para mim e diz: o que aconteceu, Senhor? Eu disse: o carro quebrou. E ele diz: abre o capô para mim. Eu abri o capô e ele foi na frente e ele disse: dá partida. Eu dei a partida, o carro pegou. E eu perguntei: quanto é, Senhor? Ele diz: vá em paz. Não é nada. Foi um anjo de Deus. Creia, o Senhor envia e dá ordem aos anjos ao seu respeito. Faça uma aliança com Deus.
Você está buscando o reino de Deus. O reino de Deus é tudo isso. O reino de Deus é proteção, é guarda, é saúde, é prosperidade. A nós só cabe o quê? Mudarmos, permitirmos que Ele mude o nosso caráter. Eu não quero permanecer no pecado. Eu não quero permanecer no engano. Eu não quero mais enganar meus irmãos. Eu não quero mais ser um tropeço para a obra de Deus. Eu não quero mais ser uma destruição para a minha família. Eu não quero passar e todo mundo balançar a cabeça contra mim. Eu quero ser um testemunha do que Deus opera. E ele vai, e enviou Jacó mensageiro diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhe dizendo: assim direis ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora, e tenho bois, jumentos e ovelhas, servos e servas, e enviei para anunciar a meu senhor, para que ache graça aos teus olhos. Não tenha medo de entregar, para que você tenha paz. Ah, mas se alguém vier pegar o que eu tenho, eu dou a minha vida. Não. A tua vida pertence a Deus. A tua vida pertence a Deus. Pode entregar tudo, dá tudo. Porque Deus continua te abençoando. Você tem uma aliança com Deus. Quantos querem o reino de Deus? Diga arrependimento. Se arrepende do seu mau caminho. Jacó, ele toma uma decisão de pedir perdão ao seu irmão, de se ajoelhar e liberar tudo que ele tinha conquistado nos 20 anos de trabalho. 20 anos de trabalho. Ele liberava para o irmão. Libere perdão. Peça perdão e libere perdão. E o quarto ponto, a mudança na maneira de semear. Quantos querem o reino de Deus? Diga, como que é o reino de Deus? Jesus disse, o reino de Deus é assim, como um homem lançasse semente à terra. Diga, o reino de Deus é assim, simples, como um homem lançasse semente à terra. Então, se eu sei que o reino de Deus é assim, eu preciso ter uma mudança da maneira como eu semeio. Você estabelece hoje o que você quer colher amanhã. Quantos querem colher bênçãos amanhã? Diga, o reino de Deus é assim. O homem lança sementes sobre a terra. E dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescendo, não sabendo ele como. Eu não sei como vai acontecer, mas uma coisa eu tenho certeza, tudo que eu semear, eu vou colher. Assim é o reino de Deus. Diga, eu decido mudar. A minha semente será diferente. Esses dias eu estive em um asilo. Nós levamos as crianças do departamento infantil para conhecer um asilo. E lá tinha muitos homens e mulheres de idade. E algo que me chama a atenção, e eu ia perguntar sobre cada um. Por que esse senhor está aqui? Ele não tem famílias? E a pessoa que coordenava o asilo dizia assim, não, ele tem família. E eles aparecem aqui cada 3, 4 meses. E eu perguntei, mas por que eles não estão com o pai na casa deles? E ela disse assim, uma das filhas me disse assim, ele agredia a mãe. Ele agredia minha mãe, ele traía minha mãe. Agora, ele que morra sozinho. Eu não quero ele na minha casa. Eu sei que aquela palavra era muito dura, ouvindo de uma filha.
Mas aquele senhor estava colhendo o que ele tinha plantado. Então, se você quer colher, o reino de Deus é assim. Quantos querem entrar no reino de Deus? Feche os teus olhos. Senhor meu Pai. Senhor, assim é o teu reino, Pai. Senhor, o teu reino não é comida e não é bebida. Mas o teu reino é a proteção, é a aliança que nós temos com o Senhor. É o compromisso de honrar ao Senhor com tudo aquilo que o Senhor me dá. Senhor, eu ser um dizimista, eu não estou pagando nada, eu não estou enriquecendo ninguém, mas eu estou te honrando. Quando eu te honro, Pai, eu estou levando a sério a aliança que eu tenho contigo. Senhor, se o Senhor me guardar, se o Senhor em paz me levar nessa viagem que eu tenho, eu não sei quantos anos esta minha viagem vai durar ainda. Pode ser mais 10 anos, mais 20 anos, mas infelizmente também pode ser alguns minutos ou um dia. Eu não sei onde termina a minha viagem, mas se o Senhor me abençoar nesta viagem, se o Senhor me guardar, se o Senhor mandar os seus anjos à minha frente, se o Senhor não permitir que aqueles que maquinam mal contra mim consigam o seu intento, Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo. Eu quero que o teu reino seja estabelecido na minha vida. Não mais vivo eu, mas o Senhor vive em mim. Todo mau caráter, Pai, que eu herdei do pecado original, de ser mentiroso, de ser adúltero, de ser ladrão, todo esse mau caráter que eu herdei do pecado dos meus pais, Senhor, eu quero que o Senhor me limpe nesta noite, porque eu quero fazer parte do teu reino. O Senhor hoje nos falou que o seu reino é assim: tudo que eu semear, eu vou colher. Eu quero semear a tua palavra, eu quero semear a tua bondade, eu quero ser testemunha de como o Senhor é grande, de como o Senhor é maravilhoso. Senhor, nesse momento, Pai, ouça a oração do teu povo, daquele que está sofrendo pelo seu mau caráter, daquele que o diabo tem usado do seu mau caráter, para que ele continue sendo um enganador, um mentiroso. Senhor, limpa ele agora, Pai. Me limpa nesta noite, porque eu quero fazer parte do teu reino. Eu te agradeço, em nome de Jesus.